Vamos discutir primeiramente a questão do equilíbrio de um ponto material. Um ponto material é um objeto idealizado. É como se ele não tivesse dimensões. É claro que isso é uma aproximação que a gente faz, né? Mas a mecânica newtoniana é toda ela voltada para descrever o movimento do ponto material. Então a gente pode falar, sim, das condições de equilíbrio do ponto material. Um ponto material, então, vai ser interpretado, vai ser encarado, sim, como um ponto mesmo, né? Um ponto da geometria, né? E sobre esse objeto pontiforme, né, agem forças. Eu diria uma força F1, é isso que nós estamos imaginando, né? Uma força F2 agindo sobre ele e assim por diante. Eu posso ter aqui N forças agindo sobre o ponto material. A questão é sob que condições o ponto material exibirá uma condição que chamamos de equilíbrio. Ou seja, sob que condições, se o corpo inicialmente estiver em repouso, depois aplicamos forças e agora ele continua em repouso. É isso que nós chamamos de equilíbrio. Ele permanece como está, em repouso. Ora, a condição para o equilíbrio do ponto material, já que ele é um ponto, e a gente não vai ficar falando em rotação de um ponto material, né? A condição de equilíbrio é bem simples. É que a força resultante, a soma das forças que agem sobre o corpo, a força resultante é a soma de todas as forças. Ou seja, eu somo F índice I, onde I vai de 1 até N. Pode ser o caso de ter apenas uma força, e nesse caso também pode ser que no ponto onde esse corpo está, a força seja igual a zero. Não que a força seja igual a zero, mas que a força nesse ponto seja igual a zero. Então pode ser o caso de ter aqui apenas uma força. Mas, em geral, nós estamos preocupados com um conjunto de forças agindo sobre o ponto material. O ponto material há de permanecer onde está e parado, né, em equilíbrio, como diríamos, se a força resultante for igual a zero. Portanto, se a soma das forças, somando de 1 até N, F, I, quando I varia de 1 até N, se essa força, a força resultante, for igual a zero, então nós dizemos que o ponto material está em equilíbrio. É a condição para que se atinja o equilíbrio do ponto material. Nesse caso, se ele se encontrava inicialmente em repouso, na ausência de forças, se agora atua um conjunto de forças sobre o corpo, e se essas forças forem tais a se anularem, então dizemos que o ponto material está em equilíbrio. Ora, é bom lembrar, né, que se nós temos apenas um ponto material, então essa condição, a rigor, tem que ser entendida como três condições. Porque aqui eu tenho a condição para o equilíbrio no caso de utilizar uma notação vetorial. Mas lembre-se, um vetor é definido pelas suas componentes. Consequentemente, o que nós estamos dizendo nessa equação aqui é que a condição é que F1x mais F2x mais, e assim por diante, mais Fnx é igual a zero.
A mesma coisa para a componente y, ou seja, f1y mais f2y mais, e assim por diante, mais fny é igual a zero. Finalmente, f1z mais f2z mais fnz é igual a zero. Essas são as três equações. E o equilíbrio ocorre se esta equação for satisfeita, esta também, e finalmente a terceira equação também. Ou seja, se as três equações forem satisfeitas simultaneamente. Não é o caso de uma estar satisfeita e a outra não. Tem que estar as três equações satisfeitas. Um caso, muitas vezes, interessante é aquele onde eu tenha a ação de apenas uma força. E digamos que esta força, vamos começar com um caso simples, né? Digamos que essa força dependa apenas da coordenada x. Eu posso depois estabelecer a condição mais geral do equilíbrio para uma força que depende de x, y, z. Nesse caso aqui, eu estou falando de apenas uma força agindo sobre a partícula. Na realidade, neste caso, a força depende de x, né? E esta condição não deve ser entendida f de x igual a zero. Isso não faz sentido, porque a força depende de x, mas pode ocorrer que a partícula esteja inicialmente num ponto que vamos chamar de x0. x0 é um ponto ao longo da reta. Pode ser que neste ponto eu tenha a força igual a zero, F de x0 igual a zero. Então, neste caso, é interessante porque nós temos uma condição de equilíbrio que é simples, mas claramente depende do ponto. Se eu tenho apenas uma força, a condição é que no ponto onde está o ponto material, a força sobre ele se anule naquele ponto. Não necessariamente em todos os pontos. Ora, f de x é igual a menos du dx, como bem sabemos. Portanto, dizer que este ponto é tal que uma força se anula neste ponto é equivalente à condição de que dv dx para x igual a x0 é igual a zero. Ou seja, se nós considerarmos aqui um potencial, ou energia potencial, U de x, né, para valores diferentes de x, nós vamos, por exemplo, encontrar um gráfico sob esta forma. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, né? Ora, às vezes, olhando só para o gráfico da energia potencial versus x, olhando só para o gráfico, dá para inferir os pontos de equilíbrio, porquanto esta condição, que é equivalente a esta condição,
indica que o ponto de equilíbrio, ou os pontos de equilíbrio, porque você pode ter mais de um. Os pontos de equilíbrio são aqueles pontos para os quais a energia potencial é mínima. E como sabemos, essa aqui é exatamente uma condição, né, de mínimo de uma função. Uma função atinge um valor mínimo nos pontos para os quais a derivada dessa função é igual a zero. Consequentemente, aqui, olhando já para o potencial, podemos identificar, nesse caso, dois pontos onde pode ocorrer o equilíbrio. Esse primeiro ponto podemos chamar de x1 e este segundo ponto vamos chamá-lo de x2. Observe-se que tanto em x1 quanto em x2, a condição de v dx para x igual a x1 é igual a zero. A mesma coisa vale para x2. Portanto, olhando no gráfico, você pode perceber que tanto para x1 quanto para x2, a partícula está em equilíbrio, o que significa que se a partícula ou o ponto material, nós utilizamos essas duas palavras como sendo sinônimos, né? Então, nós temos como, olhando para o gráfico, encontrar as posições de equilíbrio. Se a partícula está em x1, ela vai continuar em x1, porque a força agindo sobre ela é igual a zero. Se ela originalmente estava em x2, ela há de permanecer em x2. Assim é que muitas vezes a gente pode lançar mão da análise da energia potencial para inferir em que pontos nós temos esta condição. A força agindo sobre a partícula ou o ponto material é igual a zero. No caso tridimensional, não é o caso de escrever, não, ou fazer um desenho de uma força ou de uma energia potencial em 3 dimensões. Mas, de qualquer maneira, o que a gente quer enfatizar é que, no caso tridimensional, dizer que um ponto é um ponto no qual nós temos condições para que o corpo material, estando naquele ponto, há de permanecer em equilíbrio naquele ponto, é que F seja igual a zero, ou como F é igual a menos o gradiente da energia potencial, então, se em algum ponto F é igual a zero, então a condição agora é gradiente da energia potencial naquele ponto é igual a zero. Então, esse aqui é a extensão dessa condição para 3 dimensões. Uma partícula, mesmo sujeita à ação de uma força que depende da posição, em algumas posições ela pode estar em equilíbrio. Que posições são essas? São as posições para as quais a força é igual a zero, ou a derivada da energia potencial é igual a zero, ou o gradiente da energia potencial nesses pontos é igual a zero. E isso, então, praticamente esgota esse tema de equilíbrio do ponto material.